divisão entre ciências humanas e ciências naturais, hoje em dia é contestada pela própria biologia, que hoje em dia não vê nenhum anteparo às suas possibilidades de discorrer sobre qualquer dimensão da experiência subjetiva. Isso produz, então, uma discussão sobre medicalização, que, se a gente quiser sintetizar, já não é mais uma discussão sobre como a vida entrou no cálculo do poder, não é mais uma discussão sobre como a medicina participa dos processos de regulação social, como ela expande seus territórios, como um processo ativo por parte do pensamento da prática médica. Ela agora trata da biomedicalização, da biosociabilidade, um aprofundamento de certas características da primeira metade do século XX. Entre elas, só para citar, a medicalização, quer dizer, como consequência, a medicalização deixa de ser, isso é uma coisa fundamental, deixa de ser pensada como um processo cuja fonte é o campo médico, se expandindo com as suas categorias, seu vocabulário, seus tratamentos, etc., e passa a ser visto como um processo do qual a medicina faz parte. A medicalização tem na medicina um de seus atores, mas não o único. Entre os novos atores, evidentemente, se encontram todas as formas de interesse que informam ou deformam a prática médica. A indústria farmacêutica se tornou detentora de um poder incomensurável, porque não só ela é capaz de produzir o acesso à medicação, etc. e tal, mas ela controla hoje em dia boa parte daquilo que é produzido. Interesses sociais que determinam que tipo de doenças têm dinheiro para que sejam pesquisados tratamentos para elas. Basta comparar a diferença entre o dinheiro gasto com AIDS e o dinheiro gasto com malária. Malária atinge centenas de milhões de pessoas no mundo, mas atinge pobres. Alzheimer, AIDS, atinge outro tipo de população. Então, são coisas externas à medicina que engendram um pouco para onde a medicina anda. Então, a medicalização já não é mais vista como um processo ligado a uma espécie de imperialismo do poder médico. É um processo complexo que diz muito sobre que tipo de sociedade nós vivemos. É uma sociedade na qual, como eu disse, a biologia é a ciência mater. As transformações políticas são fundamentais, porque a gente vive numa sociedade em que as grandes utopias, as grandes ideias de reforma cederam lugar a projetos menores, um campo imaginário no qual a saúde se transformou talvez na última grande utopia a que indivíduos podem ter acesso, e esse acesso é individualizado, basicamente. É claro, existe o discurso ecológico, mas ele não é tão pregnante ainda quanto a prática de cuidados de si, que na verdade hoje em dia é denominada por alguns autores como bioascese, e não apenas como ascese individual, porque o cuidado de si é uma característica de todas as sociedades pregressas. O que caracteriza o nosso cuidado de si hoje é que ele é muito voltado especificamente para a regulação da nossa corporeidade, da nossa vida corporal, da nossa saúde em particular. Isso modificou muito, digamos, o alvo, aquilo para o qual se dirige a prática, o pensamento, a experimentação médica. Deixou de ser, há muito tempo, apenas tratar doenças, e incorporou no início do século XX a ideia de saúde pública, saúde mental, a ideia de bem-estar, a definição de saúde da OMS, bem-estar físico, biopsicossocial. A ideia de saúde passou a ser buscada, e hoje em dia, para além da saúde, a gente tem todo o campo do aprimoramento, do aperfeiçoamento, do enhancement, como se diz em inglês. A medicina hoje trata de muitas outras coisas que não apenas doenças. Os problemas clínicos ultrapassam em muito os problemas médicos. Ruga não é um problema médico, mas é um problema clínico. Ninguém duvida da legitimidade da medicina cosmética, mas evidentemente que ela está voltada para outra coisa que não doenças. Isso é uma maneira de expressar como o campo médico mudou em resposta não a uma maquiavélica intenção dos médicos, da indústria farmacêutica e da indústria de serviços para criar mais consumidores, mas como expressão do tipo de sociedade em que a gente vive hoje. Essa é uma sociedade que alguns autores chamaram, Ulrich Beck é o autor mais conhecido como referência a essa expressão, a sociedade do risco. O que é basicamente isso?
é uma sociedade na qual todos nós estamos praticamente o tempo todo obrigados a refletir sobre as nossas condições cotidianas de vida. Isso por quê? Porque vivemos na sociedade, esse é o contraponto, digamos, é o preço a pagar pelo fato de vivermos numa sociedade em que os indivíduos têm mais autonomia do que jamais tiveram antes. Não somos constrangidos mais, como já fomos, por tradição, por religião, por práticas que nos transcendem. Tudo é matéria de escolha pessoal, hoje em dia. Praticamente tudo. A religião hoje é matéria de escolha pessoal, e isso é uma novidade. Na história da humanidade, religião não se escolhia. Você nascia num campo e era marcado pela religião da sua etnia, do seu grupo, do seu clã, etc. Hoje em dia é matéria de escolha pessoal. Hoje em dia a anatomia do seu próprio corpo é matéria de escolha individual. Você nasce com sexo masculino, você pode querer se transformar numa pessoa que tem uma genitália feminina e ser masculino na sua orientação sexual, ou seja, só transar com mulheres. E as combinações, você sabe, são infinitas. A gente pode no debate voltar a isso. Isso é uma expressão do tipo de cultura em que a gente vive, em que os indivíduos são dotados de uma maior autonomia. Isso faz crescer também, por outro lado, o sentimento de incerteza, de indefinição, de não saber quais são os parâmetros que regulam o certo, o errado, o legítimo e o ilegítimo. Num caldo de cultura como esse, discursos competentes, discursos técnicos, científicos ou soi-disant científicos, é claro que são reivindicados para servirem de bússola na vida social. Isso cria um fenômeno completamente novo, que é a medicalização reivindicada. Se nos anos 70 a gente pensava na população como alvo passivo da medicalização, hoje em dia essa figura é paupérrima. E boa parte das críticas que se faz à medicalização hoje em dia sofre desse pecado original, não reconhecendo que boa parte da medicalização ela é resposta a demandas da população. E essas demandas elas são explicáveis pelo tipo de mundo mental, mundo subjetivo em que nós vivemos, onde a exigência de uma bússola é buscada nesses discursos competentes, nos quais a medicina é um dos mais importantes. Não só a medicina, a psicologia também. A autoajuda é uma espécie de... enfim, é uma psicologia prêt-à-porter, mas o fenômeno da autoajuda só é compreensível se a gente entende esse background cultural. Outro fenômeno fundamental, vou acelerar um pouco a minha exposição, é o surgimento do consumismo como um fenômeno social. De novo, o consumo é uma característica de todas as sociedades humanas, mas a ideia do consumo sempre foi ligada às práticas de hierarquização social. Quer dizer, no mundo tradicional, o nobre tem roupas que só o nobre pode usar. Camponeses, idem. Clero, idem. Realeza, idem. Roupas, por exemplo, eram marcas de distinção social. Você pode dizer, hoje é a mesma coisa, verdade. Só que hoje a ideologia garante que todos têm direito a ter um tênis Nike, todos têm direito a ter um iPod, todos têm direito a ter, seja lá o que for, o produto que traz a insígnia da legitimidade do sucesso social. É claro que com a contradição que todos têm direito, mas na verdade uns têm mais direito do que outros, e isso está na base de muitos fenômenos sociais que a gente tem nos países como o do Brasil, na base de muitos fenômenos da violência urbana, por exemplo. De novo, o ponto a insistir é que essa sociedade de consumo, a medicina não consegue ser indiferente a isso. A medicina é também um campo que, na verdade, foi invadida por esse modo de organização social, de modo que o consumo de produtos e serviços médicos vai na esteira de um processo que ultrapassa muito a medicina, que engloba médicos e não médicos, profissionais de saúde, e engloba a população também. Pela explosão das biotecnologias, essa capacidade de nós moldarmos nossa vida corporal a partir das nossas visões narcísicas, ideológicas, do que seja o bem viver, e evidentemente que para o bem viver hoje em dia, produtos e serviços médicos são cada vez mais necessários. Além do que, existe um processo progressivo, está começando, mas não vai acabar, de comodificação da própria vida. Vocês sabem que hoje em dia tem um debate enorme sobre o direito de propriedade de características genéticas. O meu DNA é minha propriedade. Produtos biológicos que antes eram externos a qualquer lógica econômica,
hoje ingressaram nessa loja. Produtos que têm a ver com a vida em si, que antes era considerado algo fora do campo médico, fora da economia, hoje em dia ingressaram nesse pano de fundo que eu estava descrevendo para você. E finalmente, nesse debate, existe um processo que hoje em dia, em alguns países, no Brasil é um exemplo, se acirrou fortemente. Existia nos anos 50 e 60, mas hoje em dia se acirrou fortemente, que é o acirramento das lutas corporativas pelo mercado da saúde. Então, boa parte das discussões que se escondem atrás de proposições ideológicas, teóricas e tal, na verdade escondem disputa por espaço no mercado que é grande, é crescente, mas não é infinito. E a quantidade de profissionais dessas corporações aumenta sem parar. Então, boa parte desse debate sobre medicalização sofre a influência desses elementos. Finalmente, para falar dos desafios que, entendendo medicalização, como eu acho deve ser entendido, ou seja, como eu tentei descrever aqui, como autores como Peter Conrad, Adele Clark, Paul Rabinow, insistem em nos dizer, hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que as relações sociais são marcadas por categorias médicas, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. A medicalização é um processo complexo, porque quando a gente pensa, por exemplo, no efeito estigmatizante do diagnóstico psiquiátrico, a gente automaticamente está pensando do modo dos anos 70 e 80. Hoje em dia, há diagnósticos psiquiátricos que são reivindicados pelos indivíduos que são alvo dele. Exemplo, o Asperger, que no DSM-5 se propôs eliminar do espectro. O que aconteceu? Você pode entender isso de duas maneiras. De duas maneiras, obrigado. Uma é vitória dos movimentos de antimedicalização. Agora os Asperger vão ser considerados variações da individualidade, da neurodiversidade, etc. E tal. É uma possibilidade. Outra possibilidade, vitória do neoliberalismo, que vai fazer o Estado gastar menos dinheiro com um grupo de pessoas que, se tivesse diagnóstico, teria legitimidade para reivindicar direitos, acesso, etc. E tal. Então, o mesmo fenômeno pode ser por aí. E se a gente pensa nos usuários, nos indivíduos diagnosticados, de novo a divisão. Você tem de pessoas que defendem o direito a ter esse diagnóstico, porque sabem quais são as consequências práticas de ter o diagnóstico a seu favor, e aqueles que recusam esse diagnóstico em nome da ideia de que ter uma neurodiversidade não é o ponto fundamental para definir quem alguém seja. De modo que você tem mesmo entre os indivíduos aos quais são destinados os usuários um debate. Esse debate não se resolve por decreto, não se resolve dizendo quem tem razão e quem não tem. Pense na questão dos autistas, a mesma coisa. O autismo é para uns apenas diversidade, não é patologia. Para outros não, é patologia. E é claro que quem defende uma coisa e quem defende outra tem perfis diferentes, etc. e tal, mas isso se reflete em disputas legais, em disputas quanto a financiamento de pesquisa, em bilhões de dólares que são destinados para assistência, para pesquisa. Então, qualquer fenômeno, hoje em dia, médico desse tipo, é atravessado por múltiplos interesses. Pensar se há medicalização ou não há medicalização é um modo ainda muito pobre de compreender o que está se passando. Então, afirmar a medicalização como um pecado da medicina, recusar a medicalização como uma característica da medicina, é entrar pelo debate pela porta errada. É preciso complexificar o debate para poder apreendê-lo de maneira mais frutífera. Finalmente, entre os desafios que esse novo cenário social, tecnológico, político e médico que a gente vive hoje em dia, eu vou só aludir a algumas coisas. Primeiro, há um debate complicado, mas presente o tempo todo, entre o acesso, a questão do acesso e da medicalização, né? Cada vez que a gente pensa em dar acesso ao campo de práticas e possibilidades médicas à maior parte da população, não é em São Paulo, no Brasil, no mundo, África, por exemplo, praticamente não tem nada, países com um psiquiatra, etc., sempre há a questão. O que significa esse acesso? Esse acesso não é homogêneo, ele não é auto-evidente. Que tipo de prática vai se expandir?
há um processo de medicalização nisso ou não? De novo, alguns dizem sim, evidentemente, isso é a indústria farmacêutica querendo ter mais consumidores. Outros que dizem não, isso é uma questão de direitos humanos. É preciso que todas as pessoas tenham iguais direitos de acesso às práticas médicas. E aí discutam se estão sendo medicalizados ou não estão sendo medicalizados. Outro ponto fundamental é o entendimento da participação de de pessoas, de sujeitos fora do campo médico na discussão dos destinos da medicina. De novo, o fenômeno dos autistas foi só historicamente o primeiro, talvez o dos surdos foi o anterior. Categorias que fazem aquilo, exemplificam aquilo que Ian Hacking chama de o looping effect, o efeito rebote do diagnóstico. Né? Você cria uma categoria, autismo. Essa categoria é colocada num grupo imenso. Dentro desse grupo, tem alguns que adotam essa prática de diagnóstico como uma salvação. Há outros que entendem isso como uma prisão. E os que entendem isso como prisão, e os que entendem como salvação, hoje em dia, nos últimos 30 anos, têm produzido muitas coisas que têm voltado para o campo médico e refeito, burilado, delimitado melhor o próprio conceito médico de autismo. Isso fica para o debate, mas acho que é um ponto fundamental. A gente reconhecer que, digamos assim, a medicina, vamos dizer assim, em muitos aspectos, é importante demais para que apenas médicos tomem decisões a seu próprio respeito. Não é só que é importante demais, é porque ela é atravessada inerentemente por interesses cujos representantes precisam participar dessas decisões. Finalmente, a questão isso tem a ver, por exemplo, com a discussão sobre os alcances e os limites da prática biomédica. Debate. E, finalmente, uma coisa que eu gostaria que ficasse como último ponto é que esse momento que a gente vive atualmente, ele nos empurra necessariamente para uma revisão, uma refundação de certos conceitos básicos da nossa prática. Básicos. Por exemplo, a rediscussão sobre as fronteiras entre natureza e cultura, entre biologia, psicologia e sociedade. A discussão sobre as fronteiras móveis disputadas entre normalidade, diferença e patologia. Com que conceito de saúde nós operamos? Existem dois conceitos de saúde que tradicionalmente nos últimos décadas têm sido confrontados. O conceito positivo de saúde. Saúde é não ter doenças, e tem todas as complicações de você organizar o pensamento para definir saúde assim. E outro, que por exemplo, um autor fundamental é Christopher Bourse, filósofo da medicina americana. Outro é o filósofo francês Georges Canguilhem, para quem saúde não é um termo oposto à doença. Saúde é um termo que conceitualmente subsume a doença. Saúde não é deixar de ter doença, saúde é poder adoecer e se recuperar. São maneiras de pensar muito diferentes, com consequências muito importantes na prática médica e na prática clínica. E, finalmente, isso nos leva, ou a partir disso, a gente é levado a repensar essas fronteiras entre mente, cérebro, corpo e mundo. Essas diferenças que podem ser metodologicamente importantíssimas para fins de pesquisa, mas que para fins da clínica, sobretudo, não podem ser sustentadas da maneira que vem sendo nas últimas décadas, até pouco tempo atrás. Hoje em dia, muitos discursos dos campos dentro e fora da medicina, dentro e fora da biologia, contestam fortemente isso. Eu espero que a gente possa debater sobre esses desafios a essas fronteiras na nossa conversa daqui a pouco. Obrigado, desculpe ter invadido.